Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Babi, sou professora de yoga e meditação e estou aqui para mostrar para você um caminho como você pode se libertar da ansiedade, mesmo se você nunca praticou yoga antes. Eu estou aqui para te mostrar como é possível ter uma vida mais calma, mais tranquila e se sentir livre dessas dores físicas, emocionais que estão aí te incomodando. Começando a cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Se você chegou por aqui hoje e ainda não está comigo, eu vou te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube. É só clicar no botão vermelhinho, tá escrito se inscrever aí e clica no sininho para ativar as notificações para você receber todos os vídeos novos que eu posto todas as semanas. Toda terça-feira tem live nova no canal, toda quinta tem aula nova no canal. Se você não está comigo no Instagram, é @equilíbrio em prática. Lá eu compartilho o meu dia a dia de prática, podemos ficar mais juntinhas. E tem o meu grupo no Telegram, que também é Equilíbrio em Prática. Todos esses links você encontra embaixo dos vídeos do YouTube e no link do perfil do Instagram. Lá eu envio todos os dias áudios para ajudar você a encontrar esse caminho para uma vida em equilíbrio, de paz, amor e mais tranquilidade. O tema da nossa live hoje é a ansiedade, os perigos de ignorá-la. É um tema que eu gosto muito de falar, porque eu puxo aí a orelhinha de vocês e faço vocês, de certa forma, terem um clique, levantarem a bandeirinha e, se você ainda não começou a olhar para essas questões, você vai ver que hoje é o momento que você precisa começar. O dia de começar é sempre hoje. Se você conhece alguém também que é muito ansioso e está sofrendo bastante com a ansiedade ou com outras dores emocionais que acabam sendo consequência da ansiedade, dores físicas, você pode compartilhar essa live também, para que eu possa ajudar mais pessoas e você possa também ajudar outras pessoas, se essa live, claro, fizer sentido para você e te ajudar de alguma forma. Eu gosto de começar com uma situação que eu vejo muito quando as minhas alunas chegam e me conhecem. Elas chegam na turma, chegam no curso Yoga em Prática, o meu curso, e elas me contam a história delas no seguinte: elas falam que começaram com alguma sensação de ansiedade e elas achavam que iam dormir, acordar e tudo ia ter se resolvido, tudo ia ter passado. Quem aí já passou por isso? Então você estava se sentindo nervosa, muito ansiosa e às vezes até mostrando quadros de crise de ansiedade forte e você falava para si mesma: ah, não, eu vou dormir e quando eu acordar tudo isso vai ter passado. Eu falei isso hoje no áudio do Telegram. E aí, o que acontece? Duas coisas. Ou você nem ao menos consegue dormir porque você está tão agitada, tão ansiosa, com a mente, os pensamentos tão acelerados que você não consegue se desconectar, relaxar e dormir, ou você dorme e aí quando você acorda, você descobre que tudo continua da mesma forma. E existe uma frase que fala, né? Insanidade é você continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, se você continua a sua vida da mesma forma, achando que essa ansiedade vai passar de forma natural, sem você fazer nada, é muito difícil, né? É esperar por um milagre. E a gente sabe que a gente só tem resultados diferentes quando a gente toma atitudes e faz ações, a gente promove ações e mudanças na nossa vida. E existe um ponto ainda mais sério que me preocupa muito quando eu vejo esse tipo de situação. Quando você vai vivendo a sua vida nessa ilusão que no yoga a gente chama de Maya. Maya é a ilusão
que a nossa mente cria sobre as perspectivas, situações da nossa vida, você vai vivendo nessa ilusão, a sua ansiedade, ela começa muitas vezes a aumentar. E aí você começa a subir, a criar e aumentar, entrando no que eu chamo de espiral da ansiedade. O que é isso? Cada situação, emoção e sentimento na sua vida que vai surgindo e você não consegue tratá-la, não consegue digeri-la. A dor, as emoções, ela é como se fosse um alimento a partir de pensamentos e emoções que você coloca para dentro de você. E existe um processo de digestão disso para que você consiga lidar bem com as suas emoções. A partir do momento que você não sabe como e não consegue fazer essa digestão, isso tende a cada vez aumentar. Então, vou dar um exemplo que pode ser que algumas de vocês já tenham passado por isso. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa que saiu sobre o seu controle, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e aí você se sentiu um pouco ansiosa. Ou alguma expectativa foi gerada sobre algo. E aí você não consegue parar de pensar naquilo. E aí você fica pensando e fica remoendo, fica pensando e fica remoendo. Então, o seu fluxo de pensamentos começa a cada vez aumentar. E existe uma tendência, quando você não consegue fazer essa digestão das emoções, de você começar a trazer pensamentos que são negativos. Então, uma situação que aconteceu, uma emoção que você não conseguiu lidar com ela, se transforma em pensamentos que vão aumentando, tornando a sua mente agitada e muitas vezes com pensamentos negativos. Isso começa, inclusive, te gerar uma angústia muitas vezes. E aí chega a hora de dormir à noite e você não consegue deitar a cabeça no seu travesseiro e desconectar e relaxar. Então a sua mente está lá, uma voz tagarela na sua cabeça, e você remoendo aquilo e aumentando. E aí você não consegue dormir. Você não consegue dormir, o que acontece? Você acorda no dia seguinte, dormiu mal ou quase não conseguiu dormir, e aí é muito difícil você conseguir ter foco e concentração. Então, o seu foco e concentração diminui no dia seguinte e você não consegue dedicar às suas tarefas. Você não consegue focar nos seus estudos, você não consegue focar no seu trabalho. Aí o que acontece? Isso começa a te gerar mais ansiedade. E de repente você tá mergulhada nessa espiral da ansiedade e você nem ao menos se enxerga dentro disso, você nota e pior, lembra lá do que eu falei, você tá imersa nessa espiral da negatividade achando que vai passar. Então você tá lá, não, vai passar, vai passar. Vai passar e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E as coisas vão aumentando de certa forma até um ponto que você precisa procurar um médico e ele precisa entrar com uma medicação. Esse é o cenário que eu mais vejo. E aí, o que a medicação vai fazer? Ela vai atuar nos sintomas. A medicação, ela não atua na causa. Então, aquilo lá, aquelas emoções, tudo que gerou, todos os fatos geradores estão incorporados no seu corpo e na sua mente. Quando você começa a tomar um medicamento e se você deixa chegar nesse nível, muitas vezes é preciso, enquanto se tem um tratamento paralelo, por exemplo, com a prática do yoga, para que você trabalhe e cure as causas, você tá ali atuando nos sintomas que são químicas que vão simplesmente amenizar os sintomas que vão continuar surgindo. Então, enquanto você não resolver a sua questão, a causa de tudo isso, que tá na mente, maia, ilusão e tá no seu corpo, você nunca vai sair dessa espiral da ansiedade. Então, enquanto você continuar ignorando os sinais
e os efeitos, emoções da ansiedade que você não sabe como lidar, essa situação vai cada vez piorar. Vocês entendem então a gravidade, o que eu quero puxar a orelha de vocês e o alerta que eu quero fazer hoje? Tem vários depoimentos das minhas alunas no YouTube que elas contam exatamente isso. E às vezes vem uma crise de ansiedade isolada, por exemplo, que começou em janeiro e de repente veio uma situação que ninguém imaginava passar. Veio uma pandemia mundial que trouxe todo mundo para o isolamento. E aí o que acontece? As crises começaram a ficar cada vez mais frequentes. Por quê? Você foi tirada da sua zona de conforto. Você foi colocada quase que num beco sem saída, onde você foi forçadamente a se olhar, a se encarar e a se enfrentar. E onde situações foram geradas que foram extremamente propícias para que emoções que estavam aí, que não eram digeridas e você não sabia como lidar, elas se extrapolassem, se tornassem cada vez mais frequentes. Por quê? Gente, entende uma coisa aqui agora. Nós somos seres perfeitos. O nosso corpo e a nossa mente é muito inteligente. Só que a gente insiste em ignorar todos os sinais que ele dão. Nós temos um poder de autocura maravilhoso. E aí eu tenho até um exemplo aqui, ó. Eu queimei o meu dedo esses dias, não sei se dá pra ver, tem um pedacinho aqui, eu queimei o meu dedo na panela. E eu fui observando a evolução do meu corpo. Eu não precisei fazer nada. O meu corpo foi transformando a queimadura numa bolha, foi secando a bolha e ela agora tá sumindo, fez uma pele mais grossinha e meu corpo está se curando. E assim é com as questões mentais e emoções. Só que a gente não permite sentir isso. A gente ignora os sinais que o nosso corpo está dando. Antes da doença chegar no nível físico, então de uma doença se instaurar e aparecer, e o que significa isso? É o seu corpo gritando, me ajuda, pelo amor de Deus. Existem 6 camadas anteriores. Então, existem 6 camadas dentro do yoga que a gente identifica, dentro dos nossos corpos mais sutis, que é a doença começando a surgir e a gente vai ignorando, E quando chega a ponto de você ter uma alergia emocional, de você ter, que aconteceu comigo, que foi o meu clique, meu corpo gritando e pedindo ajuda, uma gastrite nervosa, e sintomas que às vezes você nem entende, você chega para o médico também não consegue te explicar, porque vem de dentro, é o seu corpo emocional tentando chamar a sua atenção, tentando te dizer, por favor, pare de ignorar e comece a cuidar de mim. Então as coisas elas surgem bem antes de quando já está no nível do seu corpo físico gritando e te pedindo socorro. E quando a gente começa a colocar o yoga na nossa vida, a gente passa, inclusive, se tornar muito mais sensível, intuitiva aos sinais que o nosso corpo está dando. Então, o yoga vem não só para te ajudar a curar todas essas questões que estão precisando, que muitas vezes foram originadas a partir da emoção da ansiedade que não foi digerida, mas ao mesmo tempo ele vem como uma ferramenta para que você passe a não ignorar mais os sinais que o seu corpo está te dando. E eu falei isso esses dias também no Telegram, que nós vivenciamos um momento na nossa sociedade, no nosso mundo, onde se falou muito de saúde física,
né? Então, um apelo muito do corpo físico, em termos de alimentação, o que que você come, em termos de exercício físico, né? Como você movimenta o seu corpo. Mas a gente não dava atenção para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E o que que a gente está vendo hoje? Quais são as principais doenças, desconfortos que estão surgindo? A partir de onde? Das emoções e da mente, que foi ignorada ao longo de todos esses anos. E por que que a gente está passando pelo que a gente está passando agora, esse momento? Para que a gente se desperte, para que a gente olhe para essa saúde e pare de ignorar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está lá no topo do ranking. E por que que isso chegou nisso, né? E a gente vai continuar? Como que vocês acham que vai ser após esse momento que a gente passou? Esse momento de isolamento, de confinamento, foi um momento que exacerbou muito isso. A necessidade de você começar a cuidar da sua saúde física e emocional, de você olhar para você e cuidar desse corpo que não é um corpo físico, não é um corpo que você identifica e se pega, mas é um corpo que está lá dentro, um corpo muito mais sutil. Mas não precisa se desesperar, sabe por quê? Todo dia é um novo começo, todo dia é uma nova oportunidade. Eu falo isso com as minhas alunas. A gente segue um calendário de prática e tem algumas que algum dia, por algum motivo, não conseguiu praticar. E eu falo com ela, tá tudo bem. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova oportunidade. Hoje é um novo dia, hoje é uma nova oportunidade. Então, todos os dias, quando você acorda e abre os seus olhos, você está tendo uma nova chance. Uma chance de fazer diferente para colher resultados diferentes. E olha que ótima, boa notícia. Quanto antes você começar, mais rápido você vai começar a colher esses benefícios. E é o que eu vejo com as minhas alunas aí. A gente nem chegou no ciclo 1, primeiro ciclo de 30 dias de prática, e eu já vejo resultados maravilhosos, né? Postei hoje lá uma aluna minha falando que estava se sentindo mais leve, mais tranquila, livre da ansiedade. Outras alunas minhas dizendo que tia, mãe começaram a notar a transformação no comportamento delas. Então imagina, se o comportamento já chegou a refletir no relacionamento com as outras pessoas, significa que já teve uma mudança interna intensa e maravilhosa. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é: enquanto você continuar ignorando todos os efeitos que a ansiedade traz para sua vida, você está cada vez potencializando isso. Então é um alerta, esse é o perigo. E se você não barrar isso de uma vez por todas, não trazer a sua consciência da importância de cuidar do seu equilíbrio emocional, mental, juntamente usando o seu corpo para isso, as coisas tendem a piorar. E a gente não quer, e a gente não precisa chegar nisso, né? Muitas vezes tem gente que precisa chegar em situações extremas para acordar, para ter esse alerta, né? Pessoas que às vezes têm que chegar numa situação do médico falar assim, olha, é caso de vida ou morte, você vai cuidar da sua saúde ou então não tem mais jeito. E a gente não precisa chegar lá, né? Quanto antes você começar, mais você vai colher os benefícios. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu ouço muito, né, sobre o medo. Ah, eu tenho medo, Babi. Medo de mudar, medo de começar, medo de me transformar. E aí eu vejo que há até um pouquinho de medo do autoconhecimento. E tá tudo bem. É um caminho escuro, é uma jornada nova. Tudo que é novo é assim. Mas uma vez uma aluna minha postou na comunidade de alunas, eu fiz até uma live sobre isso e postei a frase aqui depois, a gente devia ter mais medo de continuar onde a gente está hoje do que ter medo de mudar. Você já parou para pensar nisso?
Então, a sua vida hoje é uma vida maravilhosa, onde você tem equilíbrio do corpo, da mente, se sente feliz, livre de dores físicas, corpo saudável, imunidade lá em cima, sente gratidão, sua vida tá maravilhosa. Mesmo se sua vida tiver desse jeito, você tem que todo dia promover ações para mantê-la assim. Agora, se você tá com dificuldade de dormir, não consegue dormir, às vezes só dorme à base de remédio. Se você tem se sentido extremamente ansiosa, a ponto de não conseguir controlar isso, a ponto da ansiedade estar atrapalhando a sua vida, promovendo pensamentos constantes, uma voz tagarela que você mesmo não dá conta de acalmar a sua mente. Se você tem sentido dores no seu corpo, seja dores na lombar, dores no pescoço, tensão, se você está no nível de estresse, sentindo completamente irritada, brigando com todo mundo, se você não consegue ler um livro, não tem foco, concentração, não consegue focar no seu trabalho, nos estudos, eu te pergunto, você não deveria ter mais medo de continuar vivendo essa vida do que ter medo de mudar? Pensa nisso. A mudança, ela pode ser uma mudança muito positiva quando a gente muda a interpretação do cenário de mudança. Quando a gente entende que a mudança é o único meio e caminho para a gente mudar para melhor, para a gente evoluir e se libertar dessas dores, seja físicas ou seja emocionais. É o único meio. Você só vai obter resultados diferentes, você só vai encontrar um caminho diferente quando você passar a dar passos e trilhar fazendo diferente do que faz hoje. Às vezes, né, eu recebo muitas mensagens, eu posto aqui os resultados das minhas alunas porque eu fico muito feliz e eu vou acompanhando de pertinho e é uma evolução muito rápida que elas têm, se libertando da ansiedade em menos de 30 dias. E aí eu recebo mensagem, ai, como eu queria, ai, preciso tanto. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para isso? Né? Porque minhas alunas estão lá, estão dentro da turma, estão se dedicando. E assim que elas entram na turma, eu falo com elas. Aqui dentro precisa de duas coisas para você chegar onde você quer, para você chegar no seu propósito: intenção e dedicação. Você precisa ter a intenção, saber por que você está aqui, por que você quer mudar, o que você quer melhorar na sua vida e dedicar o seu coração para isso. E ter dedicação. E a dedicação, gente, é algo muito mais simples do que a gente imagina. É você fazer um pouquinho a cada dia. Esse é o meu lema e que eu não canso de repetir. Eu falo com vocês nas minhas aulas, eu falo para as minhas alunas em toda a mentoria, em todo post, toda resposta, em todo e-mail que eu respondo para elas. É um pouquinho a cada dia. É um passo a cada dia. É assim que a gente promove a mudança e as transformações da nossa vida. Então, ao acordar, se pergunte: o que você pode fazer hoje? Você pode fazer e começar com uma meditação de 1 minuto. 1 minuto. Tirar 1 minuto do seu dia. Você é capaz? Você pode começar fazendo uma aula do YouTube, tem aula de 10 minutos. Tirando 10 minutos para você sentir o seu corpo, para você se olhar. E aí você vai aos pouquinhos. E eu aproveito para deixar um convite, que é como muitas alunas minhas começam a dar os primeiros passos no yoga e depois seguem comigo dentro da turma, através da jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. Tem no link da bio do meu Instagram, tem embaixo dos vídeos do YouTube, a jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. É uma sequência gratuita que eu fiz justamente para ajudar vocês a darem os primeiros passos. O que você precisa fazer? Clicar no link, colocar o seu e-mail, olhar o seu e-mail, abrir uma aula e dedicar aquele tempo a você. Eu te garanto que naquele dia você já vai perceber transformações em você.
O yoga tem essa maravilha, né? Ele promove benefícios instantâneos no mesmo dia. É claro que a transformação do seu corpo, a libertação da ansiedade, ela vai vir quando você aplica várias técnicas através de uma ordem correta, trazendo a filosofia do yoga para a sua vida. Mas você já é capaz de se observar e já de perceber um bem-estar em uma aula de yoga que você faz. Então começa pela jornada de 7 dias de yoga para iniciantes, dando seus primeiros passos. E aí você vai receber uma aula durante uma semana. E se compromete com você. Se compromete com você uma semana. Fala, uma semana eu vou cuidar de mim. Eu vou me dar uma semana de chance. Eu vou me dar essa uma semana de presente. Então, para de ignorar o seu corpo. Para de se ignorar. É quase que isso, sabe? Quando você ignora a sua ansiedade, você tá se ignorando. Você tá deixando de olhar para você. Quase que você colocar uma venda nos olhos. Só que não tem como você fugir de você. Você vai conviver com você pelo resto da sua vida. Ainda eu te falo mais, você vai estar com você para onde você for, não tem como fugir de você. Então aquela historinha lá do início que eu comecei falando, achando que vai dormir e que vai acordar e tudo vai ter passado, é a maior ilusão. Sinto te informar, porque você não consegue fugir de você. Você é uma alma que está dentro desse corpo e você está aqui. Então você precisa cuidar desse corpo, você precisa cuidar da sua mente. Por que a gente fica irritada às vezes com a gente mesmo? A gente quer fugir, quer se esconder, porque a gente não está sabendo conviver com isso daqui. A gente não consegue conviver com essa mente, com esse corpo. E é muito mais fácil se você aprender a lidar com isso do que você ficar tentando fugir disso, porque não tem fuga. Então, o meu convite para você hoje é que você entenda que não dá mais para ignorar os sinais que o seu corpo e a sua mente te dá. Não dá mais para você ignorar a ansiedade, os efeitos que ela traz na sua vida. E existe um grande perigo nisso. Existe o perigo de se tornar cada vez pior e de chegar no momento que vai ser cada vez mais difícil cuidar disso. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai se libertar da ansiedade e conquistar todos os benefícios. Queria agradecer a todos vocês. Passou tão rapidinho a live de hoje, né? Nossa, não sei se eu falei, empolguei, é um tema que eu gosto. Mas queria agradecer a todos vocês. Beijinho, obrigado e até mais.